O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor, quando Ele pensou a criação humana, a sua criação predileta, que somos todos nós, o Senhor, Ele nos pensou já vocacionados para Ele. Para Ele. Nós só temos, quando o Senhor pensou em criar o ser humano, Deus apenas deu um único caminho para dizer sim a Ele, ou então não a Ele. Sim ou não. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação primeira. Eu vou repetir o que diz a sagrada palavra do Senhor. Quando Ele pensou o ser humano, Ele pensou o ser humano com um único caminho, com uma única ida, Deus. E nessa ida, o Senhor, claro, Ele espera que nós possamos dar o sim a Ele sempre, ou não, definitivo. Então significa que todos os homens, todos nós, no mundo inteiro, crentes ou não crentes, atenção, crentes ou não crentes, todos nós temos uma busca, nós estamos buscando algo, e esse algo, mesmo que a gente não admita, nós buscamos a Deus o tempo todo, porque foi para isso que eu fui feito. O caminho dele é o caminho, é a vida com Ele. A ânsia humana de sair, a saída do ser humano, é sempre buscar o seu Criador. Mesmo os que creem e mesmo os que não creem. Aqueles que não creem também está em saída, está na busca daquilo que possa completar a alma dele. Por que a alma de cada um de nós, neste mundo, nada nos sacia? Por quê? Pode reparar. Se você pode pegar qualquer exemplo de uma busca na sua vida, você vai falar, me deu aquela alegria, mas com o tempo, o meu coração já anseia algo diferente. Ou mais, não é que eu vou deixar aquilo que eu gostei. Então, por exemplo, a alegria de uma mãe aqui na terra é um dia, de uma mulher é ser mãe. Muito bem.
Muitas das mulheres, muitas, podem ser mães, nem todas. Aí teve, amor, curte, diz que a maior alegria dela é o filho, mas vai passando o tempo, o filho não sacia ela. Pessoas que buscam um relacionamento com alguém, repare, enquanto não tem a confirmação daquele relacionamento, continua, se gasta, sofre, conseguiu, daquela alegria. Vai passando o tempo, que bom estar casado, que bom estar casada, que bom namorar, mas aí isso ainda não me completa. Bom, então eu vou arrumar um emprego que eu gosto e que vai me proporcionar umas finanças interessantes. Aí vamos dizer que você consiga. Pois é, você fica feliz, você chama os amigos, vai passando o tempo, você vai curtindo o que o dinheiro possa lhe dar, mas isso ainda não te sacia, você quer mais. Por quê? Porque a alma criada por Deus, ela foi feita para o infinito, para o eterno, e só Deus, veja, pode suprir o buraco que nós temos no nosso coração, que é nós. Pode reparar, nós estamos sempre em saída. Por exemplo, quando você lê lá no Antigo Testamento a história de Abraão, é a tua história e a minha. Para todos, o Senhor, Ele faz o primeiro encontro. Não é eu que vou até Deus, é Deus que vem até mim. Pode reparar. Você lê Abraão, que é chamado o pai na Sagrada Escritura, não é o pai Deus, né? Ele é chamado patriarca, o nosso pai. Por quê? Porque na verdade ele é uma parábola de mim mesmo. Quem é que me chama? Deus. E o que Deus pede? Que eu saia de onde eu estou e vá para o lugar ou para onde Deus me mandar. Então nós estamos sempre em saída. Sempre em saída. Agora, eu saio com uma única meta, a verdadeira qual que é? Eu saio para que a minha vida seja em Deus. Essa é a única saída nossa, para a vida eterna. Deus é a eternidade, Deus é a vida. Só que eu posso sair nesse chamado que Deus faz para todos os seres humanos, saio, mas eu saio para buscar não Deus. Mesmo que na verdade eu esteja buscando Deus, eu posso sair sem buscá-lo. É onde entra o livre-arbítrio do ser humano. Aí eu vou buscar a minha felicidade do meu jeito. Eu posso construir castelos. Então eu vou construir castelos e não procuro a Deus. Mas tudo isso é ilusão. Porque tudo que eu encontrar neste mundo vai passar. Mas então Deus veio e me chamou. Sai. Então nós estamos em saída, nós estamos sempre buscando alguma coisa. Repare, todos os seres humanos estão buscando alguma coisa. Na verdade, está buscando a única coisa que possa completá-lo: o infinito, que é Deus. Mas muitos não admitem. Por quê? Porque nessa saída, eu também posso, no livre-arbítrio, buscar o que eu acho que me dá alegria, mas é apenas momentânea. Isso tem que ficar muito claro. Porque toda a revelação de Deus é por aí. Deus chamou a todos os seres humanos que existem na face da terra. Os que têm religião, os que não têm. Aí você pode exemplificar com ateu, pagão, indiferente, religioso, religiosa. Todos os seres humanos. E todos, quando Deus criou, os fez bom, todos. Deus ama quem tem religião, as pessoas no mundo que tem uma espiritualidade que sai
buscando Ele mais do que aqueles que estão em saída, mas não querem saber de Deus? Não. Deus ama o homem, seja ele religioso ou não, com o único amor que Deus tem. É o mesmo amor que Deus tem por mim, que sou um padre, por você que é batizado e batizada. Ele tem por alguém que vaga no mundo à busca de alguma coisa e nunca encontrará. E ele nega até a existência de Deus. Pois é, Deus ama da mesma maneira aquela pessoa. Eu acredito que isso tem que estar muito claro para a gente. Quando a gente fala, se refere à nossa fé no nosso Deus, é assim que Deus nos ama. É assim o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, que é esse sentimento que não é humano, veja, Deus ele ama tanto todos os seres humanos, religiosos ou não, que ele se fez criatura para falar a linguagem humana, sentir o que o ser humano sente, dor. Só o ser humano pode sentir dor. Só o ser humano pode sentir saudade. Só o ser humano pode sentir tristeza. Deus não. Mas quando ele se fez homem, ele é homem e Deus. A gente não pode esquecer isso. Jesus Cristo é homem e Senhor, Kyrios, Deus. Mas ele quis sentir o que nós sentimos. Ele veio com toda a psicologia de afeto. Ele ele tinha vontade de ir no banheiro, fazer as necessidades dele. Ele precisou mamar o leite da mãezinha dele, como toda criança precisa mamar. E se não desse comida para ele, ele morreria da mesma maneira que a gente morre, sendo ele Deus. E por que Deus faz isto? É uma pergunta. Que amor é esse, que um Deus é capaz de vir até a sua criação, e se fazer homem como nós, menos no pecado, mas igualzinho a gente, chorava, ria. Uma vez perguntaram, Jesus Cristo era homem mesmo, homem do sexo masculino, com atração pelo sexo oposto? Claro, Jesus era um homem, como qualquer homem do sexo masculino, né? Que ao olhar para uma mulher, e se ele achasse bonita, ele ia falar, que mulher linda. Veja, ele é um homem. A gente às vezes, não, ele é Deus. Não, ele é Deus, mas ele também, ali, Jesus é homem. Por que ele se fez homem? É uma pergunta. Porque o Senhor, ele precisa mostrar para nós, que como ser humano, detalhe, ele tinha fraquezas, ele tinha sentimentos iguaizinhos a nós, só não tinha pecado. Fraqueza, quando eu quero dizer o seguinte, ele tinha medo. Jesus não chorou, ele não chegou a dizer, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sentiu medo, Jesus tinha fraquezas. Ele queria fugir, às vezes, existia uma tentação nele de se autodefender para ele viver, como qualquer ser humano. Nenhum ser humano quer morrer. O ser humano pode tirar a vida dele, não porque ele quer morrer, é porque ele não aguenta mais um tipo de sofrimento que está acabando com ele. Aí às vezes ele pode até chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Mas por quê? Por causa do sofrimento. Mas ninguém quer morrer. Então Jesus também não queria morrer. Se alguém pensar que Cristo queria morrer, não entendeu a palavra dele. Jesus não queria morrer. Mas quando ele se faz homem igual a nós, ele quer mostrar para cada cidadão, ou cada homem, ou cada mulher no mundo, e hoje exatamente para você que está aqui, e para mim, que como pessoa, com esse sentimento que eu tenho, com as fraquezas que eu também trago na minha existência, eu posso dizer não a tudo aquilo que vem das tentações de Satanás. Por isso que
naquele momento que Jesus é tentado, lá na montanha, Satanás começa a tentar ele. Porque, veja, olha como é que foi aquela tentação. Isso aqui é importante. Não esqueça, por que ele se fez homem? Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Acabaram. Saiu das águas, o Espírito Santo, olha como é que está escrito. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, conduz Jesus até o deserto para ser tentado. Ok? Então Jesus, quando ele se faz homem, Deus quando se faz homem na pessoa de Cristo, ele está mostrando como no ensaio, como que apesar das minhas fraquezas, apesar dos sentimentos que brotam dentro de mim, eu sou capaz de dizer não às tentações de Satanás, e ser um homem justo, e viver o bem e a justiça que vem do Espírito Santo. É para isso. É um espelho para mim e para você, para dizer, olha, o ser humano pode sim vencer o autor da morte. Só que Jesus vai dizer que só tem um caminho para a gente vencer Satanás. Qual é? Vamos ver, qual é o caminho para vencer todas as malícias satânicas que vêm para todos nós? Quando Jesus, por exemplo, vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Aqui está o calcanhar de Aquiles, no bom sentido da palavra. Jesus se faz homem para mostrar, sabe a tua vontade? A sua, vocês que estão aqui, vocês têm vontades. Como eu, homem também, a minha humanidade tem vontades. Não precisamos falar quais são elas, não interessa. Cada um tem uma vontade. Aí Jesus vem e fala assim, como ser humano, olha ele já ensinando a gente. Quando ele diz, o meu alimento, veja, é aquilo que dá substância para ele viver, é a verdade para ele ficar em pé. Ele vai falar, qual é? É fazer a vontade do meu Pai. Então ele está dizendo o seguinte, sabe a tua vontade? Sei, pois é, não queira mais ela. Jesus não tinha vontade, ele não tinha vontade humana, ele tinha vontade do Pai. O que é isso? O Espírito Santo. Então, o tubo de ensaio para eu me santificar é aqui na terra. Não podia ser em outro, porque tem gente que fala assim, padre, se Deus é tão bom, por que ele já, ao pensar o ser humano, por que ele já não conduz direto para o céu? Não estava tudo resolvido? Não. Por que não estava resolvido? Porque precisa se resolver algo. Se Deus nos chamou para Ele, e a única vocação humana que pode preencher a alma de alguém é Deus, o que aconteceu com a humanidade? Por obra de uma tentação e por um sim dada a Satanás, ou dado a Satanás, melhor, né? Qual foi? Qual foi? Ceder, não mais viver a vontade de Deus, mas viver a minha vontade. Isso acabou trazendo tudo isso no mundo todo de séculos em séculos. E hoje, apesar da gente ter o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos todos com batismo. Nós somos ainda inclinados a pecar, que chama-se a concupiscência da carne. Nós temos ainda desejos próprios que fica latente, fica assim dentro da gente toda hora, se mexendo dentro da gente. Por isso que Jesus vai dizer, orai e vigiai, para não ceder. Ceder ou cair é a mesma coisa. Para não ceder
aquilo que dentro, as tuas vontades estão te puxando. Orai e vigiai. Olha como Deus... Então a gente começa a entender que Jesus se faz igual a nós, com todos os sentimentos que um ser humano, tanto mulheres quanto os homens, têm. A única diferença de Cristo é que ele não tinha pecado, mas ele tinha as vontades humanas, ele é um ser humano, por isso que ele chorava. Jesus chorou. Se você ler lá Hebreus capítulo 10, Jesus fazia fortes clamores e orações com muitas lágrimas pedindo ao Pai. Veja, ser humano igual a nós. Mas ele mostra que a vontade dele foi derrubada a partir do momento, ela é derrubada, ela não existe a partir do momento que a minha vontade é fazer a vontade do Pai. É onde se chega a palavra religião, a religião católica, a religião cristã. Ou seja, é uma decisão de eu não mais buscar as minhas vontades, e é um treino, mas a vontade daquele que me enviou, que me chama, aquele que veio primeiro a mim. Não fui eu que fui até a Deus, foi Deus primeiro que veio até mim. Lembra de Abraão? Por isso que a palavra primeira que sai da boca de Deus para Abraão, é sai ou deixa a tua casa e vai para onde? Veja, qual é o convite de Jesus quando ele se faz homem no nosso meio para nos salvar? O convite é esse: sair. Mesmo que eu fui educado por uma família ótima, tradicional, com uma mãe maravilhosa, com avós cristãos, etc, etc. Ótimo, isso tudo contribui. Mas o Senhor nos chama para sair de tudo aquilo que possa seguir os meus impulsos. Então, sai do lugar, ou seja, a saída qual que é? A palavra é deixa os seus sonhos, seus impulsos, e vá para onde eu te enviar. Eu vim para não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. Veja, eu deixei. Por isso que quando a gente vai assistir o casamento de casais, ou no curso, a gente lê muito aquele evangelho, né? Que é próprio para um casalzinho. O homem ao verbo, deixa pai e mãe. Aqui não é só as duas pessoas, pai e mãe. O homem deixa tudo. Deixa o jeito de viver de solteiro. Ele deixa as bebedeiras com os colegas. Por quê? Porque agora ele casou. Ele deixou aquela vida que ele tinha. E ele optou para o quê? Deixar. Então eu deixo tudo para ter agora uma nova vida. Com quem? Com a minha esposa. Viu? Por isso que Deus... Senão, Jesus quando fala isso, ele está explicando por que Moisés permitiu uma carta de divórcio para os judeus na época. Jesus fala por causa da dureza de coração. Porque ninguém quis deixar nada. Os judeus queriam fazer as vontades deles próprias, quando ele achava que a mulher estava envelhecida, ou engordou demais, ou simplesmente porque ela tinha as manias dela, de diferença deles, eles não queriam mais e queriam arrumar outra mulher. Veja, ele deixou alguma coisa? Não, eu quero viver os meus impulsos, e Deus está falando, é dureza de coração. Entende, irmãos? Por exemplo, aquela passagem quando Jesus, ele conta numa parábola a história do miserável Lázaro com o homem rico. Os dois morrem. Um viveu só a boemia aqui na terra enquanto viveu, enquanto o outro sofreu, era pedinte, não teve oportunidade nenhuma aqui no mundo. Os dois morrem. Veja, é uma parábola para dizer, Lázaro, que nunca viveu as belezas desse mundo, né, as iguarias, ele foi para o céu. E o rico? E aquele homem apegado às festas estava nas trevas. Aí perguntaram, aí tem aquele diálogo. O homem que vivia nas trevas perguntava o tempo todo, deixa eu ir aí. Não,
Deixa eu avisar meus parentes. Não dá mais para voltar, morre uma vez só na vida. O que tiver que fazer, faça hoje. Não haverá o amanhã. A oportunidade é essa. Não tem como. Eles têm a palavra. Se eles não ouviram a palavra, que é viva, vai ouvir um morto que vai voltar? Não vai se assustar, vai falar, um fantasma. Então não tem como. E aí a palavra é: tu já tivestes a sua recompensa. Qual é a minha recompensa? Fazer do meu jeito. Agora, o teu irmão Lázaro não. A recompensa dele qual foi? É essa aí. Abraão, quando foi chamado, ele teve a recompensa dele na hora que Deus chamou? Não. Vá, sai de onde está, vai para onde eu te mandar. Para um dia lhe farei grande, lhe darei uma prosperidade. Um dia, Deus não falou quando, e quando foi? Quando foi? Foi quando ele se converteu. Quando ele foi, quando ele disse sim à vontade de Deus. E aí, ele se tornou o quê? Se tornou pai dos judeus, e até o nosso pai como modelo. Para dizer, olha, esse aqui fez a vontade do Pai. E deixou o quê? Milhões, milhares de seres humanos no mundo temendo a Deus também. E está no céu. Olha a recompensa, o céu. Não foi aqui. Veja, eu deixei tudo. Paulo é um típico Abraão na época de Cristo. Deixei tudo. Sofri, fui espancado, não tive nada que o mundo poderia me oferecer. Tudo considero como lixo para ganhar a vida com Cristo. Olha lá, é a busca de todo mundo. Então, irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós estamos numa luta com a gente o tempo todo. Qual é a luta? A luta é o seguinte: aqui onde a gente está caminhando, que Deus permite, para que nós possamos dizer livre, quero seguir a Deus ou não quero seguir a Deus. Se Deus não colocasse o homem para experimentar esse laboratório, Deus não seria verdadeiramente o Deus que Ele é. Mas Deus, Ele precisa que cada um dê uma resposta, no meio do mundo ilusório e tentador. Ser rico, fazer sucesso, e buscar somente quem gosta de você, querer receber elogio. Quem é que não quer? Hoje mesmo eu escutei um rapaz, no momento pequeno que eu tive hoje de espaço, quando eu liguei a televisão, ele era um repórter, quer dizer, ele era esses caras que mexem com a internet, e tem um programa. Ele dizia o seguinte: o que eu faço hoje, eu sou um comentarista, por youtuber. E aí os meus pais falam que eu só mostro o meu sorriso onde eu estou trabalhando. Eu só mostro um sorriso quando eu estou com meus colegas, mas quando eu estou aqui, ele falando, mas quando eu entro lá em casa, perto da minha mãe, perto do meu pai, perto dos meus irmãos, eu estou sempre com a cara fechada. Eles reclamam, tu ris lá para o mundo lá fora, e aqui para nós somos sua família, você está sempre emburrado. Ele falou, é verdade. Só que ele justificou. Olha a tolice. É porque aquilo que eu sempre acreditei, que eu gostava de fazer, que eu queria fazer, o que era? Mexer só em tecnologia, mexer no computador, nos jogos. Os meus pais nunca me valorizaram. Falaram, você vai ser um nada se você fizer isso. Isso me revoltou tanto. Eu guardei isso dentro do meu coração. Agora, hoje que eu cresci economicamente, por aquilo que eu acreditei, olha a coisa satânica, olha como pegou, temos que ter compaixão, como o diabo pega a gente, como pegou esse nosso irmãozinho, porque ele queria fazer uma coisa que ele entendia que ia fazê-lo feliz. Pois é, ele conseguiu se realizar, glória a Deus. Realmente, talvez a vocação dele era para mexer com essas coisas. Tanto é que ele está se dando bem. Agora, aonde está a morte aí? Ele só sorri para aqueles que estão assistindo ele. Ele fala, eu só vou curtir
com quem me valoriza. Eu só vou curtir, beber, sorrir, contar piada com quem acreditou em mim. Com aqueles que apostaram em mim e falaram, e deu valor no meu trabalho. Aí eu pergunto para você, o que Jesus está ensinando a nós? No começo da homilia eu disse que o Espírito Santo, que é o amor de Deus, ele ama todos os seres humanos, os que buscam uma religião e os que não têm religião nenhuma. Os que negam ele. Eu fiz uma pergunta: Deus deixa de amar com a mesma força quem não tem uma religião, comparado com o amor que ele tem por mim? Não, é o mesmo. Veja, nós não podemos ser incoerentes para cair nessa malha fina de Satanás, que vai dizer, eu só vou valorizar quem me valoriza. Eu só vou gostar de quem me valoriza, quem gosta de mim, quem apostou em mim. Por isso que Jesus vai dizer assim, olha só. Jesus responde todas as respostas às nossas perguntas, viu, irmãos? É só ler a palavra e refletir com calma. Ele vai dizer assim, o que, se queres seguir a Deus, tá? O que de extraordinário fazeis, se amar e fazer o bem apenas para aqueles que te fazem o bem? Atenção, nada. Então, Cristo, como laboratório vivo no nosso meio, ele mostra que nós aprendemos a ser assim, trazemos isso desde que nascemos, crescemos assim e vai piorando. Ele vai falar, pois é, então eu vou ensinar vocês, como ser humano, como dizer não ao sistema de Satanás. Por quê? Satanás, qual foi a tentação de Satanás lá com a primeira mulher? Olha, eu vou mudar a palavra, mas vai dar o mesmo sentido. Quando tu experimentares isso, que você ficou com curiosidade e Deus falou que não lhe convém buscar, você vai ter a sua própria vontade e você vai ser como Deus. Pois é, isso entrou no coração de todos nós, de todos os homens e mulheres na face da terra. E se nascer criancinha que vai nascer com saúde, graças a Deus, nascerá assim. Já traz ali dentro isso, dentro da criança. Aí Jesus vai dizer, nada de extraordinário fazeis, se você só comer pizza com quem é bacana e te elogia. Ah, Padre Marcos, eu gosto tanto de você. Padre Marcos, aí eu vou lá, então eu vou rezar por você, eu vou rezar. Então se você quer que eu vou rezar por você. O que você me pedir, eu faço, porque isso é nosso. Ó, não é de Deus, é nosso. É nosso. E Jesus veio nos ensinar, quem quer quebrar esse nosso, para que a vontade do Pai seja a minha vontade. Qual é a vontade do Pai? Não julgue, olha a primeira leitura. Não fale mal do teu irmão, reze por ele. Olha o Espírito Santo aí. Então, quando a gente se depara com essas mensagens e ensinamentos de Cristo, eu vejo o quanto eu estou longe da verdade de Deus. Mas é para eu ficar desanimado? Não, é para eu me animar. Na verdade, quando o Senhor tira o capuz negro da nossa frente, a gente vê a miséria que nós somos. Eu só gosto realmente, Padre, de pessoas que me elogiam e me valorizam. E quem não te valorizar, eu não quero nem ver. Isso aí não é o Espírito do Senhor. Não foi assim que Deus pensou eu e você. Ele pensou como Ele pensa. O que aconteceu com a gente? Nós ficamos diminuídos. Satanás nos diminui. Satanás reduz os nossos sentimentos. Por que reduz? Olha só, nós não somos capazes de amar verdadeiramente. Nós somos eternos negociantes, porque ele negociou com ela, ela aceitou o negócio, e hoje o meu sentimento é negociar para eu ter o que eu quero. Por exemplo, uma mulher, hoje muitas mulheres, não todas, graças a Deus, que não pode ter um filho, mas se ela cismar que eu quero ter um filho, o que ela faz? Ela vai buscar a ciência em qualquer parte do mundo para
enfiar dentro dela, seja lá de que maneira for, a força, que seja na marra, e se precisar, pega até emprestado um outro ser humano para jogar aqui dentro. Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós fomos diminuídos a nada. Satanás, ele trouxe a diminuição. Faça a tua vontade. E a gente fica louco para cumprir a nossa vontade. O nosso amor não é verdadeiro. Não é nem amor. Isso chama-se impulso egoísta. Na maioria das vezes, até para ter filho, eu sou egoísta. Eu não aceito não engravidar. Tem que ter alguma coisa por aí. Viu? Viu como nós somos? Veja, o Senhor tira o capuz que Satanás coloca em mim e você. Eu não vou levar essa humilhação para casa não. Aquela palavra, nunca leve desaforo para casa. E Jesus vai dizer o quê? Quando alguém fizer um desaforo a você, o que você tem que fazer? Silencia, reze. Reze por ele. Quem é que faz isso? Poucos. No meio da multidão, poucos. Então, é para nós ficarmos olhando diante de uma homilia dessa para nós e falar, meu Deus, como eu sou indigno de comungar o teu corpo, o teu sangue. Eu carrego dentro de mim a miséria apequenada de um sentimento quebrado, que não é amor. Hoje amor se virou, a palavra amor, é a palavra mais destruída do ser humano. Vou fazer amor com você. Estou louco para fazer amor? Não, padre, é uma maneira de dizer. Não, não é uma maneira de dizer. Porque as pessoas hoje, no nosso mundo, a gente acha que fazer um ato genital com uma pessoa que lhe dá vontade é fazer amor. Isso aí é egoísmo. É um prazer. Na verdade, mas ela também sente vontade comigo. Pois é um egoísmo dela de sentir um prazer com você e o egoísmo teu de sentir um prazer que ela vai te dar. É puro egoísmo, não é amor. A palavra amor é aceitar o diferente. Por exemplo, se um homem e uma mulher, vamos falar daquilo que é padrão que Cristo colocou, né? Quando eles estão aprendendo o que é amar, quem é esse casal? Veja, a diferença aqui, eu não vou falar nem física, porque Deus já fez o homem completamente diferente da mulher, de propósito, para que haja um encaixe, até no corpo. Olha para o corpo da mulher preparadinha, para ter o corpo de um homem no qual ela vai se casar. É para os corpos se unirem mesmo. A mulher não foi feita para outra coisa a não ser ter o corpo de um homem. Ok? E vice-versa. Mas tem a parte psicológica do homem é completamente diferente da mulher, graças a Deus. Mas eles se completam. O homem é aquela coisa furacão, aquela coisa da razão, vai, pum, pum, já vai. Olhou, né? Quero. E a mulher? A mulher é mais detalhista. A mulher presta atenção nos detalhes. A mulher, ela, não é? É aquela coisa. Veja, o casal para dar certo, quando é que se tem um amor verdadeiro entre um homem e uma mulher? Quando aquele cara é completamente diferente das ideias dela. E até da criação que ela teve. E vice-versa. Ela é completamente diferente daquilo que se falam por aí. Eu quero conhecer uma pessoa como eu. Não conheça para casar uma pessoa como você. Não é matrimônio. Nós temos que pensar as mesmas coisas. Errado. O que tem que ter é os dois olhando para o mesmo ideal. A vida eterna, Cristo. Aí sim. Agora, o cara, para você falar de amar alguém, é a palavra de Cristo. Amar não é aquele que te atrai, que te dá vontade, que você fica aí, desculpa a palavra, com excitações. É o contrário.
O amor verdadeiro, ele é construído com o tempo. Como? Eu vou cedendo àquele que é diferente de mim. Não é fácil, porque ele não tem o mesmo olhar que a minha mãe tem por mim e teve o tempo todo o meu pai. É diferente. Veja. Então, o meu amor é amar a pessoa. Eu vou aprendendo a amar com tudo aquilo que para mim é diferente. Esse é o verdadeiro matrimônio. Só que hoje, qual é o convite do mundo? Quando o teu marido já não é mais interessante, segundo o teu querer, viu? Não tem nada a ver com Deus. Separa. Aí Jesus vem e fala, é por causa da dureza de coração. Porque deixar significa deixar. Eu estou deixando tudo aquilo que para mim eu fiz de perfeito, para aprender a amar aquele que, sim, eu tenho interesse por ele, mas eu encontrei nele, às vezes é um homem que não tem nem religião, eu me apaixonei. Mas na minha família aconteceu isso. A pessoa na minha família se casou com uma pessoa que não tinha nem a religião dela, que não tinha os mesmos endereços de família que ela teve. Pois é. E hoje já está anos juntos, no meio de quê? De lutas, de sofrimento, de diferença, não é? Tendo que, ora um tem que agachar para o outro, ora o outro se agacha para... Esse é o amor, esse é o amor. O resto, essas musiquinhas que a gente escuta por aí, eu te amo, essa é antiga, né? Eu te amo e vou gritar para todo mundo. Mentira, é papo fulado, isso é ilusão, isso é vontade de falar. Ai, que vontade de cantar isso. Ai, que vontade de sentir. Ai, que vontade de fazer isso. Isso aí é besteira. É o amor. É o amor. Não, tem que ter uma nota, mas ele não consegue dar aquela nota. Então é o amor. Pois é. Que amor? Que amor? Eu te amo. Por que eu te amo? Porque eu te vejo pelada na minha frente todo dia no meu sonho. Eu te amo. Isso é do capeta. Isso é o capeta que faz isso, filha. Ai, padre, mas é bom. Claro, o diabo ia mostrar alguma coisa que era ruim para você. Por isso que o diabo, Deus fala que ele é bandido, ele é sarcástico, ele é o pai da mentira. Por quê? É ilusão. Porque o verdadeiro amor não é aquilo que você fala, que gostoso. Não. Gostoso é comer, quando você pode comer, é gostoso, não é amor? Eu posso comer, chupar um sorvete gostoso, que gostoso. Agora, amor, amar, é sempre com aquilo que é diferente. Entende, irmãos? E a nossa fé está assentada sobre esta verdade. Olha o mundo o que fala. Você tem que ser feliz, você tem que buscar aquilo que te dá prazer. E nós católicos somos os mais levados nessa onda. Por que a gente briga tanto com os irmãos, sendo católicos? Por que a gente guarda tanta mágoa das pessoas? Porque a pessoa não é o que eu queria que ela fosse. Só isso, não tem outra conversa. Olha o nosso egoísmo. Ah, padre, mas quem é que gosta, vai amar alguém que é azedo, que quer ter o mal? Não, ninguém quer amar alguém assim, no sentido humano, não. Mas lembra, nós estamos aqui sobre uma vocação. Deus. A minha vocação qual que é? É descobrir que a vontade minha tem que ser a vontade de Deus. Então quando eu olhar para uma pessoa que me persegue, eu preciso tirar de dentro de mim todas as minhas vontades. E é um treino. Então, por isso que fala, Deus permite. Eu não gosto de falar isso, porque Deus vem permitindo na minha vida passar pela prova de coisas que eu não gosto, e elas acontecem perto de mim. Bem feito, quem mandou você falar em homilia isso? Não é verdade? Por quê? Porque Deus sabe que são coisas que a minha vontade tem que ser cancelada, para eu vencer este mal que me persegue. São João Maria Vianney, maior santo de todos os padres aqui na terra. Uma vez apareceu um outro padre, todo mundo sabe dessa história, para ajudá-lo. Esse padre veio, colega, porque ele precisava de muita ajuda. Esse padre
tinha por algum motivo uma implicância com aquele que pediu ajuda. Olha que coisa que você fala, nossa, a gente faz isso. A gente faz isso. Às vezes alguém que te chamou, que te admitiu, te deu um emprego, às vezes você, por algum motivo ou outro, você fica um dia com raiva, você fica com ciúmes, você não gosta daquela pessoa, é a mesma coisa. E aí, esse padre fez o que fez para prejudicar a vida dele. O padre não abria a boca, tratava aquele homem como se aquele homem fosse o melhor amigo dele. E o povo via que tudo aquilo que aquele padre estava fazendo, o outro padre, estava humilhando o padre. E esse padre que só sempre respondia com amor, com carinho, com atenção. O povo não aguentou. O povo falou, meu Deus, o padrezinho que a gente tanto ama, não está percebendo o que está acontecendo. Aí resolveram ir lá. No dia que esse padre saiu para ir na cidade, o padre que veio ajudar, saiu para ir para a cidade, foram lá, ô padre. Aí o padre levou um susto, que multidão é essa? O que foi, minha gente? Que está pegando fogo na cidade? Não, padrezinho, nós estamos aqui para te contar isso, nós vamos levar uma carta ao bispo para tirar esse padre. Ele, que padre? Eu? Não, o outro. Por quê? Aí começaram a contar tudo para ele. Aspas do padre João Maria Vianney. Saiam daqui. Não tem o que fazer. Ei, mulher, a maioria eram mulheres, né? Ei, mulheres, naquela época, tá? Então ele podia falar. Não tem comida para preparar para o marido? Vai! Não tem roupa para lavar? Suma daqui! Saiam! Todo mundo ficou escandalizado, porque as pessoas estavam preocupadas com o padre. Estavam vendo que realmente era real, que aquela outra pessoa estava prejudicando ele. Ele mandou todo mundo sair. Aí uma pessoa que viu tudo isso, muito próxima ao padre João Maria Vianney, falou, padre, desculpa, olha, se for para eu aprender, eu quero aprender hoje contigo. Essas pessoas, padre, como é que eu nunca falei nada. Elas estão preocupadas porque aquela pessoa ali, o padre que veio te ajudar, eu estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer um que chega na tua vida, viu, irmãos? Onde você trabalha, onde você vive, na sua casa, aqui dentro da igreja. Normalmente dentro da igreja tem muito disso. O que acontece? O rapaz falou, padre, até eu estava vendo, ele está acabando com o senhor por trás. Ele, olha, você não sabe o que ele faz. Aí começou a contar. Aí o padre falou assim, olha, eu só não vou mandar você sair daqui também, porque eu vou te dar um ensinamento. Porque você sempre esteve comigo. Quando se coloca em Deus, para que a vontade de Deus seja a tua, eu estou pedindo que o Senhor derrube tudo aquilo que me impede a ter a vontade dEle. E se Deus permitiu que eu experienciasse tal circunstância, o Senhor está me treinando por amor, porque Ele me ama. Porque Ele falou assim, deixa tudo e vá para onde eu te enviar. Pois é, eu estou em treino. Eu estou aprendendo a amar não com os meus sentimentos, mas com o sentimento de Deus. E eu estou fazendo isso. Eu estou amando aquele que hoje está perdido. Mas eu o amo de todo o meu coração, mais do que a você mesmo. Falou isso para ele. Eu pergunto para você, que religião é essa? A de Cristo. Vou fazer uma outra pergunta. Não responda. Querem seguir Jesus nessa religião? Vai acontecer isso com todos vocês. Todos. Terás decepções. Serás traída dentro da sua própria casa. E o Senhor vai falar, não murmures, ame-a, mas entre em oração. Para quê? Para não cair em tentação. O que é a tentação? É fazer o teu julgamento diante da pessoa. Primeira leitura de hoje. Os casados aí que já se separaram, com todo respeito, será que a separação desta pessoa com quem um dia você se casou, ou pessoas com quem você conhece, que você está representando a oração aqui, ou aí, você viveu a luta no Espírito Santo? Ou você se separou porque
os teus sentimentos tiveram que ser colocados à frente. Se você colocar os teus sentimentos, aí sim eu vou entender por que a carta de divórcio e por que você hoje está sozinha ou por que você hoje já está com uma outra pessoa. E digo uma outra coisa, cuidado com a outra pessoa com quem você está, porque pode não ser o verdadeiro amor também. Cuidado, eu estou falando cuidado, pode não ser por quê? Porque você também foi buscar o que você entendeu que era prazeroso para você. Ah, mas tudo se confirma que é. Tomara a Deus. Tomara. Será que é a pessoa que Deus quis para você? Não sei. Eu não estou querendo que ninguém fique aqui grilado em relação ao matrimônio. Eu estou falando, o que Deus quer ensinar para mim e para você agora é: Ele fez um chamado, e nós buscamos Ele o tempo todo, sem saber que é Ele. Então Ele nos dá a oportunidade. Ele vai dar o Espírito Santo dele para a gente lutar contra tudo o que está dentro da gente. A gente trouxe isso no nosso nascimento. E quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo na escola, com os colegas, nas brincadeiras na rua, vai crescendo, vai trabalhar, você vai ficando cada vez de que jeito? Igual a todo mundo. Ah, você não gosta de mim? Problema teu, eu também nem olho para a tua cara. Você não vai na missa? Eu vou na missa. Aí a gente tem aquelas justificativas que às vezes até, dentro da igreja, algumas pessoas vão dizer: não, tá certo, como é que você vai amar alguém que não gosta de você? Você tem que cuidar para não te deixar em depressão. Não, cuidado. Pode até ter padres por aí que pensam assim, é porque não conheceu ainda o amor de Cristo numa experiência verdadeira. Cuidado com os conselhamentos que vocês têm às vezes. Ah, padre, vai lá a pessoa, vai um jovem, vai uma mulher, às vezes vai confessar. Um homem, uma mulher. Aí vai fala de tantas coisas, a pessoa fala: padre, uma coisa está me machucando muito, muito. O que é? O pecado do prazer próprio, de eu buscar o alívio pessoal através da masturbação. Aí, às vezes, você pode encontrar, às vezes, um padre, não julgue ele não, tá? Se julgar também, você já não está com o Espírito de Cristo, está com o seu. Mas estou explicando, às vezes o padre pode dizer assim: não se preocupa com isso não. Aí vai falar: você é casado? Não, sou solteiro. Calma, se preocupa com isso não, tá? Claro, evite na medida do possível, não se preocupe não. Não, se preocupe sim. Se preocupe sim. Preocupe sim. Por quê? Porque existe uma fala da ciência, até da medicina, que é a ciência, muitos, não todos, mas não todos, até profissionais que trabalham com a questão da psicologia, que vai dizer que isso é saúde e que você tem que fazer isso no mínimo para você. Tudo bem, eu respeito. Eu vou respeitar. Respeito quem quer viver assim, quem quer continuar vivendo assim, ou quem, né? E quem ouviu falar que isso. Mas, e para aqueles que vivem com Cristo? O que é? Veja, não é na hora que eu comecei, mesmo sendo solteiro, não é com ninguém, padre, não é com ninguém, não estou mexendo com ninguém. Eu só busquei um alívio. E aí? Cai ou não cai na mesma homilia que eu comecei aqui? Cai ou não cai? É pecado. Por que é pecado? Eu estou falando no mundo católico, tá, gente? Eu tenho o dever de falar isso, mesmo quem esteja filmando, e pode ser que tenha gente que nem é católica, que está ouvindo, e já está escrevendo lá: ah, o senhor está dizendo que... Não, não estou dizendo, eu estou dizendo o que Cristo fala. Ok? Eu não tenho medo de falar aquilo que Cristo fala. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando que a ciência é outra conversa que eles têm. Eles vão falar que isso é saúde, vão falar que isso é bom que você faça. Vai falar, muitos, não são todos não. Eu respeito, mas eu vou falar como padre, como igreja. Tá? Você está fazendo o quê? A tua vontade. A tua. Porque é um ato de egoísmo teu também. Ser de Cristo é buscar a santidade. Aí você fala: padre, isso é radicalismo. Aí eu vou falar: é? Então fala isso para Jesus, porque muita gente falou: quem é que consegue viver isso? Falou para ele.
E muita gente, ó, caiu fora. Então, gente, a nossa religião católica e que Cristo está nos ensinando dia a dia é a gente amadurecer, é repensar, é tirar o capuz mesmo. O que o mundo põe, eu preciso livremente falar, eu não quero. E não querer é passo a passo. Tá bom, eu vou treinar isso na minha vida. Caiu? Confessa. Caiu de novo? Confessa. Mas confessa sempre. Ah, padre, não tem problema, mas tá bom. O senhor pode dar a minha absolvição? Posso. Então pronto, acabou. Se o padre falar que não tem problema, fala, absolvição, né, padre? Pois é. Deu e continua o teu treino de santidade até nessa área tua. É a palavra da igreja. É a palavra de Cristo. Veio da tradição dos apóstolos. Ah, mas era tão bom. Claro, o diabo não vai colocar nada ruim. Pô, mas já sou sozinho. Pois é. Veja se Deus não está te chamando para uma vocação de ser solteiro. Solteiro, casto. Aqui começa a cabeça. Aqui comanda tudo. Aqui comanda os meus dedos, aqui comanda os meus genitais, aqui comanda tudo. Aqui, ó, cabeça. Treino. Oração, vigilância. Aqui. Então, irmãos, pensemos isso hoje nesta Santa Missa. Essa palavra de Deus que o Senhor está nos ensinando, a mim, a você. Seguir Jesus. Ai de vós, fariseus. Ai de vós, mestres da lei, que põem o jugo, mas vós mesmos não praticais. Sim, isso serve até para nós padres, né? Que às vezes a gente fala, mas nós estamos falando de Cristo. Jesus ainda falou uma vez para aqueles que seguiam ele: escute e procura fazer aquilo que os fariseus falaram sobre a lei, mas não os imite. É diferente. Se o padre está dizendo que o caminho de Cristo é esse, vai por ele. Agora a questão minha pessoal é com Deus. Se eu vivo ou não vivo, não é você que tem que saber, não é você que tem que julgar. Pega o que é bom, o que é a verdade. E termino falando. Se um dia você quiser ter um padre, ou um diácono, ou alguém da igreja católica, pode ser que seja um leigo, que seja um aconselhador seu, um diretor espiritual, você tem o direito, e precisa fazer isso, de escolher direito o padre, o diácono ou um leigo, para ver se ele pensa o que a igreja pensa. Se ele não pensa o que a igreja pensa, e se ele tiver uma opinião pessoal, vou dar um conselho: não faça direção espiritual com ele. Não faça, é um conselho que lhe dou. Não estou dizendo que eu sou, estou dando um conselho. Se você for procurar um diretor espiritual, e ele não fala, por isso que você tem que conhecer a palavra e o catecismo da igreja. Se ele não fala o que a igreja está afirmando, obrigado, dá um jeitinho, vai saindo, ó, procura outro padre, que tenha juízo da tradição. Não quero saber da vida do padre, quero saber se o padre prega e tem respeito pela palavra que ele está proclamando para a gente aqui. Amém. Então é isso que eu preciso. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma vez, eu me empolgo, né? Uma vez, a Santa Teresa de Calcutá, ela foi fazer uma missão no local. E lá ela pediu que as irmãs, a única exigência que ela pediu, ela não exigia nada, ela falou que a gente tenha missa todos os dias com o sacerdote. Ela pediu lá para uma superiora, não me lembro o que foi, está lá nos registros dela. Só que ela deixou uma coisa bem clara, ela falou assim: com todo respeito a todos os sacerdotes, porque eles são Cristo, traga um sacerdote piedoso, um sacerdote que seja fiel à tradição da igreja, por favor. Só isso que a gente pede. Ela não queria mais nada. Ela só queria um padre que fosse padre, que é ministro de Cristo, para falar o que a igreja fala, não a opinião do padre. O padre, se quiser ser psicólogo, então que ele fizesse ou faça uma especialização em psicologia para ser psicólogo. Deixa o sacerdócio para você também dar a sua opinião,
os seus trabalhos científicos, o que a igreja fala, é isso aqui? Então é aí que eu vou. Católico precisa ter esse juízo, viu? Até para escolher missa, para escolher onde vai, ok? Tudo, vocês têm que ter esse discernimento. Agora, quando vai só celebrar a missa, vai lá, comunga, faz, vai embora. Que Nossa Senhora, Mãe Aparecida, interceda por nós padres, para que a gente seja fiel à palavra do Filho dela, e fale aquilo que Deus quer que a gente fale, e viva, e que ela interceda também pela vida de todos vocês, amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.